Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com a doutora Caroline. Olá, tudo bem? Finalmente Caroline, né? Sempre é. Médica veterinária, ela é especialista em oftalmologia veterinária e ela vai esclarecer algumas dúvidas pra gente aqui. Mas antes eu queria que a doutora desse uma introdução em relação ao tema que a gente vai debater hoje aqui, que é a respeito da lágrima ácida, aquela mancha que a gente vê muito presente em cães como Maltese, Shih Tzu, Poodle, que é uma dúvida muito recorrente que a maioria das pessoas tem. A gente não sabe o motivo, não sabe por que acontece e se existe alguma solução para isso. Então, doutora, eu gostaria que você começasse dando uma introdução sobre o problema. Tá bem. Então, como que funciona, né? A gente atende muitos braquicefálicos, tanto no banho, acredito que o Júnior deve ter muita reclamação, que essa manchinha ao redor dos olhos, tá sempre marrom, tá sempre tudo molhado, que tá com cheiro ruim. E como que funciona? Essa lágrima ácida, ela é um termo, digamos assim, não necessariamente a lágrima ela tem uma acidez, porque se no caso ela fosse ácida, seria corrosiva para os olhos, que é uma região muito sensível, né? Então, é um termo que se utiliza para justificar, no caso, essa mancha que fica ao redor dos olhos. Não sei se vocês já notaram, mas normalmente cães que têm essa alteração aqui nas preguinhas nasais, tem as patinhas, a boca, também numa coloração diferente, principalmente cães brancos, aparece muito mais, como Poodle, Maltese. É mais evidente, mais né? evidente isso. Só que como que funciona? Essa lágrima ácida, ela tem diversas causas. Não é que nasceu assim, que nunca controlou, que tem que usar um produtinho aqui, outro ali para controlar. Ela funciona, pode ser que está sempre normal, de repente inicia essa alteração nos pelos. Porque a gente percebe às vezes os filhotes, principalmente Maltese, eles são bonitinhos até tipo 5, 6 meses. Depois começa a desenvolver. Por quê? Pode ser por causa alimentar, às vezes troca a raçãozinha, uma ração com maior teor de corante, os petiscos, excesso de sódio, tudo isso pode interferir em inflamações do ducto nasolacrimal. Como que é esse ducto? Ele faz a drenagem dessa lágrima que é produzida constantemente. Então, se tem alguma alteração, tanto de inflamação, obstrução, pode ser parcial ou total, ou de alterações nas próprias pálpebras do animal, pode interferir na absorção dessa lágrima e acaba extravasando para fora do olho, manchando a pele. Isso, e sempre muito molhado assim aqui nessa região, por isso que leva um mau cheiro. E essa mancha também, o que é? Ela tem uma substância na lágrima que ao entrar em contato com o pelo, em conjunto com as bactérias, forma essa coloração mais escura. Então, no caso, pode ser animais que têm muito tártaro nos dentes, leva à obstrução do ducto, porque o olho ele tem uma ligação direta com a boca. A boca influencia na mancha nos olhos. Infecções, quando tem muito tártaro, presença de tártaro nos dentes, gera um processo infeccioso, inflamatório, e o ducto nasolacrimal, ele tem uma ligação direta com o focinho e boca. Então, se tem alguma causa infecciosa ali, calma gente, você não vai com isso. Alguma causa infecciosa, faz uma obstrução e uma certa inflamação desse ducto, impedindo que tenha uma drenagem correta da lágrima, que faz com que extravase. Então pode ser causa alimentar. A gente vê que pugs, bulldogs franceses, que tem muita preguinha nos olhos assim, e o olho muito exposto, tem também uma inversão das pálpebras. E pode ocorrer essa inversão, às vezes só no cantinho aqui do ducto, onde tem a drenagem. Então se a pálpebra ela não está na posição anatômica correta, por alteração da própria raça, ela fica mais invertida e faz com que esse trajeto da drenagem seja dificultoso, né? Com que acaba extravasando também. Então, às vezes os clientes chegam com os cachorros no banho, né? Aí a gente explica pra ele que isso é um problema, que ele precisa tratar e tudo mais. E eles perguntam muito pra gente como que ele conseguiria resolver esse problema, né? Só que eu percebo que tem muitos profissionais na área, né? Que eles auto-indicam, tipo, usa essa ração, usa esse colírio. E aí, às vezes, o problema não se resolve. Não soluciona. E aí, o proprietário... Se for a causa alimentar, desculpa interromper, mas se for a causa alimentar e trocar ração, óbvio, vai resolver. Mas não é em todos os casos. Então, é necessário fazer tanto exames oftalmológicos específicos,
quanto avaliar a condição geral do paciente, a cronicidade do caso, para a gente saber a causa e tratar a causa. Todo problema tem uma causa base, não é assim uma receitinha de bolo, é isso, isso e isso. Então tudo tem que investigar, achar o que está ocorrendo ali para poder fazer o tratamento correto. Em alguns casos tipo, não tem outra alternativa a não ser fazer cirurgia? Dependendo, se for a inversão das pálpebras, ou o entrópio que a gente chama, né, que normalmente ocorre, ou excesso de prega nasal. A gente vê que esses braquicefálicos têm o focinho mais curtinho, tanto shih tzu quanto pequinês, quanto pug, bulldogs. Eles têm muita preguinha que entre o nariz e os olhos. E essa prega faz uma compressão ali do ducto. Então, às vezes, tem que remover prega, tem que fazer uma correção da inversão das pálpebras e não escapamos de cirurgia. Outra coisa também, se o ducto está obstruído, não evoluir com tratamento, troca de dieta, tem que fazer uma desobstrução cirúrgica. Processo. Isso, só procedimentos cirúrgicos. Então, tudo depende, né, do paciente individual. Então, é tudo uma questão de avaliando para controlar essa epífora, que é esse extravasamento da lágrima, que a gente chama. As pessoas mandaram algumas perguntas, né? E eu separei aqui as que eu acho mais consideráveis para a gente poder debater sobre elas, né? A pergunta, né, a mais solicitada de todas, né, é a seguinte: o que podemos fazer para clarear essas manchas no banho? Mas, se a gente utilizar soluções de limpeza específicas para os olhos, a gente consegue já manter uma região mais limpa, remover um pouquinho das bactérias. O banho em si já faz uma limpeza. Então, a gente tem que cuidar muito com esses produtos utilizados, porque eles podem causar irritações nos olhos. Então, tem que ver se é um produto específico, por isso que eu recomendo que utilize soluções de limpeza para os olhos nos olhinhos, tanto diariamente, assim, para fazer limpeza. Porque às vezes eles acumulam muita secreção, podem gerar inflamações em geral nos olhos podem levar a isso. Normalmente uma coisa que eu sempre vejo, assim, quando eu estou em contato com outros profissionais ou alguém que está realmente começando a trabalhar na área, é o fato deles darem banho e durante o processo de banho eles passarem shampoo nos olhos dos cachorros e esfregarem muito, achando que isso não vai lesionar. E eu percebo que sempre quando a pessoa faz esse tipo de procedimento, logo após o olho fica muito vermelho. Sim. E a minha dúvida é, usar shampoo na região dos olhos irrita? Depende do shampoo, mas normalmente causa muita irritação. Por mais que seja aqueles shampoos que são indicados para a região dos olhos, pode molhar, etc., a gente não gosta de fazer shampoo nos olhos. Provavelmente causa uma irritação sim. Então, nada melhor do que utilizar água e a solução de limpeza para questão de controle de asepsia em geral. Lavar em volta, tomar cuidado realmente. Muito cuidado para não entrar shampoo, isso irrita os olhos. A gente vê muitas alterações oftálmicas em geral após o banho por conta disso. Lesiona a córnea, pode vir a causar inflamações, então é muito comum chegar ao atendimento após o banho, tomou banho ontem, hoje amanheceu com o olho mais fechado. É assim, ó, piscadinha. Pra dar um charminho. Não, mas é irritação ocular e o olho é muito sensível, então a gente tem que pensar muito antes de usar produtos. Shih Tzu é um cachorro que eu percebo que tem o olho muito exposto, é pra fora literalmente, então tudo machuca. Tudo, é o olho mais exposto, tá propenso ali a desenvolver qualquer tipo de trauma em geral e até irritações. Uma coisa que as pessoas se queixam muito é porque a mancha ela não sai, entendeu? Então ela não vai sair do dia pra noite, ela não sai com um banho. Com troca alimentar, por exemplo, às vezes é 3 meses, mais ou menos, pra gente notar uma melhora. E o famoso Angel Eyes, que as pessoas usam? Angel Eyes. Ele pode resolver se a mancha já está sendo tratada a causa e está utilizando ali para reduzir a mancha que já tinha, né? Que nem sempre faz a tose do local para tirar os pelos e nascer um pelo novo, no caso. Então ele pode ser que resolva. Mas a gente vai utilizar ali para fazer uma limpeza, só que cientes de que às vezes vai ter que ser um uso contínuo porque a causa em si não está sendo corrigida. Coisa muito importante enfatizar que o Angel Eyes ele é uma medicação, né? Se eu não me engano tem antibiótico na forma. Tem que cuidar com o uso crônico de antibióticos, a gente sabe que o organismo adquire resistências, às vezes a gente utiliza sem cuidados especiais e a cronicidade do tratamento pode adquirir resistências no organismo. Quando o paciente precisar de um antibiótico em si, pode ser que já não faça efeito. Então a gente sempre preza pela saúde. Uma outra pergunta, doutora, em relação aqui,
Eu devo cortar sim ou não o pelo das regiões entre os olhos de um Shih Tzu? Isso depende. E eu confesso que eu sou muito a favor da tosa ocular, tanto que você vê, né? Eu sempre mando ali, faz um óculos pra mim, né? Vira e mexe, aparece paciente ali pra você. Confesso assim, que esteticamente nem sempre fica bonito, mas tudo depende. Quem paciente chega, ele é muito pelo. Pensa um cabelo no olho, uns cílios no olho, a irritação que causa. Então, se o paciente tem inflamações recorrentes, diversas alterações, teve com o olho lesionado. Lesionado, né? A gente sabe que os pelos, quando eles entram em contato com a lágrima, ele acaba endurecendo. Então, para ele fazer uma lesão no olho é muito fácil. Então, eu sempre recomendo. Tem muito pelo ao redor dos olhos, o pelo não cresce, ou de duas umas. Ou deixa o pelo bem comprido, para ele passar pelo olho, não ficar com a pontinha mais ali. Tem esse problema. Isso, para ele não ficar com a pontinha, prende a franjinha, faz os penteados, né? Ou se o pelo fica de médio, não fica longo a curto, eu sugiro que já baixe totalmente. Faça principalmente a tosa aqui do narizinho, nos Shih Tzus, eles têm muito pelinho que nasce aqui em direção aos olhos. Uma coisa assim que eu sempre oriento o cliente é, tipo, cortou a primeira vez, de 15 em 15 dias você fica parando isso. Pra evitar, porque o pelo ele começa a crescer. Porque não adianta cortar e deixar, depois ele vai estar crescendo, ele vai estar machucando. Então não é que não resolve. É igual o cabelo, cortou, cresce. Então tem que ficar às vezes acaba ficando muito mais agressivo porque você corta e ele já cresce direto no olho. Isso mesmo. Última pergunta, doutora Carol. Do amigo meu chamado Felipe, ele perguntou assim: você usa um colírio para hidratar os olhos após o banho? Bom, eu tenho um colírio que foi indicação de um médico veterinário, Dr. Luiz. Ele me indicou um produto chamado Epitegel, que é um colírio lubrificante, na verdade. Uma pomadinha. É, uma pomadinha, isso. E é um produto assim que depois que a gente começou a aderir ele ao banho, a gente viu que o nível de irritação ocular diminuiu bastante mesmo. Eu uso e recomendo as pessoas a utilizarem também. Você, doutora, você tem alguma indicação em relação a isso? Totalmente a favor. Sou totalmente a favor, porque a gente sabe que durante o banho, por mais cuidados que a gente tenha, shampoo pode entrar em contato com os olhos, secador pode causar ressecamento ocular, a tosa, os pelos podem cair nos olhos. Então, tudo isso pode gerar uma alteração após o banho. Então, não só após o banho, mas desde que entra no banho. Porque tem água, tem o vento, tem os pelos, tem tudo. Tudo isso é irritação ocular. Então, chegou no banho, passa o gelzinho, dá o banho, antes de secar, passa o gelzinho, seca, vai fazer a tosa, não sei a sequência, né? Não sei se estou falando certo, mas aí vai fazer a tosa, passa de novo o gelzinho. Proteção, porque o que acontece? O gel ele vai formar uma camada ali na córnea de proteção, então vai impedir que tenha um contato direto com os olhos, né? Vai fazer uma também proteção tem a questão dos braquicefálicos em específico, que eles piscam menos também, piscam menos. E a questão também de às vezes não fazer o fechamento correto das pálpebras, isso pode interferir tanto no ressecamento ocular, principalmente durante o banho, que tem um ressecamento maior. Agora imagina um animal que tem pouca lubrificação nos olhos, né, natural. Já tem doenças. Isso, aí chega pra tomar banho, você coloca o secador ali, seca tudo, corta os pelos, irrita. É igual na janela do carro. Né? A pessoa acha fofinha aquela coisa, né? E tem cachorro que entra no carro e já vai pra janela. Eles querem estar olhando, eles querem passear. Só que o que acontece? Ele tá passeando ali, o vento, o corpo estranho, o pelo, tudo isso pode lesionar os olhos. Não que o lubrificante vai evitar isso. Pode reduzir ele ameniza o impacto. Isso, ali, né? Mas é que o banho é algo que a gente não controla. O passeio da janela a gente pode controlar, né? É só fechar. Isso, é só fechar. A janelinha fechada hoje, querido. Mas o detalhe é a gente evitar possíveis traumas que podem ocorrer durante o banho dos olhinhos. É muito chato quando o cliente liga reclamando, tipo, o que fizeram com o meu cachorro, né? Então, às vezes, a pessoa acaba lesionando um olho sem querer mesmo. Às vezes, as pessoas, doutora, estão ali escovando com a rasqueadeira, aí a pessoa para um minutinho assim pra mexer no celular, pau, bate a ponta da rasqueadeira aqui nos olhos. Muito comum. Machuca com tesoura, água, shampoo. Então, tipo, eu particularmente acredito que boa parte dos acidentes oftalmológicos acontece ou com o animal largado em casa sozinho, ou quando ele vem pro banho.
Sim. Porque ali é um risco muito iminente que tá ali, entendeu? É, um risco até, mudando um pouquinho o foco, mas o risco muito comum em banho também, que às vezes assuste muito, é até na hora de prender o lacinho, aquele olho exposto, puxa o olho sai pra fora. Que é então, tipo quando sai o olho pra fora. Tá usando o globo ocular. Mas foi prender o lacinho, o olhinho foi pra fora. E vem correndo. Gente, o olho de shih tzu é uma coisa muito sensível. Às vezes as pessoas não têm noção, elas tratam como qualquer outra raça, sabe? Pega, puxa, assim. Não, tem que cuidar também na questão de fazer os penteadinhos pra não deixar o olho muito esticado. Depois, na hora de dormir, não consegue fechar totalmente as pálpebras, fazer o fechamento. Então acaba drenando mais lágrima, não causa um ressecamento ocular. Então é tudo manejo. Sim, uma coisa que eu sempre digo, o cachorro veio pro banho pra ele ficar bonitinho, né? Não é pra ele sair machucado, com um problema, entendeu? Porque tem casos que o animal ele perde o olho, literalmente, né? Porque quando ele sai pra fora... Causa perfurações, às vezes graves, então a protusão do globo ocular. Então, tudo tem que ter muito cuidado, tem que saber individualidades do paciente, isso é o foco principal. Você atende um shih tzu ali, vê que tem um olho muito exposto, olha, cuidado redobrado. Então, tudo isso aí tem que cuidar. E só para concluir, nunca indique remédios, medicações, não tente resolver um problema de saúde, porque eu vejo muito isso. Eu vejo muito, Não só com os olhos, não só com os olhos, principalmente com pele. Eu sei que o tosador ele tem a boa vontade de querer ajudar o cliente. Mas isso é uma coisa que realmente não se faz. É que é uma experiência que passou com o paciente, deu certo, mas cada um tem uma individualidade ela é muito grande. E trabalhar com individualidade. Por isso que é sempre bom fazer a avaliação do paciente. O problema pode ser o mesmo que o outro, mas a causa pode não ser. Isso. Então, é sempre bom a gente avaliar o paciente em si e corrigir as alterações dele. Fechou então. Pessoal, sigam a doutora no Instagram dela. E é isso aí, muito obrigado, um beijo e até mais. Tá bom?